Com muita satisfação, apresentamos o grupo PET Conexões Indígenas da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, constituído atualmente por 10 petianos ativos: Beatriz Campelo, Júlia Adana, Jennifer Soares, Ítalo Gomes, Lenira Sampaio, Leide Nara, Luiz Eduardo, Samuel Iago, Sidovan Rodrigues e Tyson Pereira. E como tutora, temos a ilustre professora doutora Artemis de Araújo Soares. Os povos indígenas são povos originários do território hoje conhecido como Brasil, e foi e continua sendo marcada por fragilidade, perda cultural e luta por seus direitos. Falaremos um pouco das características dos povos indígenas do Amazonas, que é reconhecido mundialmente por ser o maior local de habitação dos povos indígenas em sua diversidade cultural. Destacaremos os povos do Alto Rio Negro, Baré e Tucano, para representar nossos petianos dessa etnia. As bases da alimentação indígena no Amazonas consistem em uma alimentação diversificada e rica em sabores e tradições, e que podem variar de acordo com seus costumes, geralmente realizado em comunidade ou entre a própria família. Os alimentos à base de mandioca, como a farinha, o beiju de goma, a tapioca e a maçoca, que é um tipo de farinha branca. Os peixes são consumidos na forma de quiampira, e para sua preparação é necessário o peixe, a água, o sal e muita pimenta. Também são consumidos na forma de moqueados, mujeca, caldeirada, entre outros. E sua alimentação é acompanhada sempre do famoso chibé, que é a água com farinha. O consumo das chamadas formigas, como a maniuara e a saúva, bem como a alimentação baseada na caça de aves, como o mutum, e a caça de mamíferos, como o porco do mato, a queixada, a paca, o macaco e a anta, também estão presentes na alimentação indígena. Entre as frutas da Amazônia consumida pela população indígena estão o cupuaçu, a pupunha, o açaí, a banana, o umari, buriti e a abacaba. Também, com alguns desses produtos, é possível fazer vinhos, como é o caso do vinho de açaí, o vinho de abacaba, o vinho de umari e o vinho de buriti. Entre as bebidas alcoólicas tradicionais indígenas estão o vinho de punha e o caxiri. Mas não só de estereótipos é constituída a alimentação indígena. Também nos alimentamos de arroz, macarrão, feijão e alimentos industrializados. Boa tarde, prezados petianos, tutores e participantes que aqui se fazem presente. Bom, eu venho através desse áudio compartilhar o conhecimento e curiosidades sobre a música indígena. A música indígena, assim como em outras culturas, ela tem suas mudanças e suas variações, tanto no tempo quanto em sua melodia. Ela se relaciona com o modo de vida dos povos que habitam e cultivam a terra. Para cada momento, ela vai ter uma mudança e vai representar alguma coisa que existe na natureza. Por exemplo, através dela, eles vão fazer música para momentos religiosos, músicas para linguagens de agradecimento aos deuses da natureza, música para os tempos de colheita, música entre os clãs de sangue, que geralmente são propriedades de grupos familiares. A música indígena é basicamente oral. Tem mais a própria voz, a própria fala, do que instrumentos, mas existem sim instrumentos. Como aqui já relatado, ela vai narrar o cotidiano deles. São músicas instrutivas que veiculam regras, costumes e tradições e canções, e que se referem a algum modo do próprio ser humano, do próprio índio, ou de um outro animal. Os instrumentos que eles utilizam, eles são instrumentos que são fabricados por eles próprios, que têm a matéria-prima retirada do seu próprio dia a dia, como cuia, sementes, troncos, galhos de árvores, e que, de algum modo, eles tentam utilizar isso para representar aquilo que eles já vivem. Então, pegar um instrumento que eles usam na agricultura, na pesca, e colocar dentro da sua música, para eles é muito importante. No caso, para nós é muito importante. E é isso. A nossa música, a música indígena, ela se relaciona muito com aquilo que a gente vive. Então, é muito importante frisar isso. Música indígena sempre vai estar relacionada àquilo que a gente vive no nosso cotidiano.
A astronomia indígena, também denominada de astronomia cultural ou etnoastronomia, é a construção social da realidade e do universo. É uma visão de mundo fruto de uma pluralidade cultural. Desde o início dos tempos, os seres humanos olham para o céu e criam símbolos, atribuem significados para explicar o mundo ao redor e o seu cotidiano. A partir disso, surge a exteriorização, a criação de um universo cultural, imaginário e às vezes fático. Dessas representações surgem valores, crenças, costumes, mitos, lendas e contos. Quando estudamos sobre ciências em geral, sempre nos voltamos ao berço europeu de conhecimento. No entanto, nossos ancestrais indígenas tinham e têm a sensibilidade para questionar o mundo. A trilha do conhecimento que vem das raízes intelectuais europeias tendem a excluir visões científicas e culturais de outros povos. É a negação de percepções e visões diferentes, porém únicas do mundo. Infere-se, portanto, que é necessária a união do conhecimento científico e do conhecimento tradicional. A seguir, iremos apresentar alguns contos. Conta-se que antigamente, no município de São Gabriel da Cachoeira, existiam muitas tribos, como os Tupi e os Baré. Na tribo Tupi havia uma bela moça chamada Adana, filha de um grande Tuxaua. Adana era comprometida para se casar desde pequena com Curucuí, um jovem guerreiro de sua tribo, porém ela não gostava de seu futuro esposo. Na tribo Baré havia um jovem muito valente chamado Buburi. Certo dia, em uma de suas pescarias, viu Adana e se apaixonou por ela. Os dois começaram a conversar e Adana disse que deveria se casar com Curucuí, mas que não queria. Buburi então armou um plano para fugir com a amada. Durante a festa de pedido de casamento de Curucuí, Buburi pegou uma canoa, foi para a festa, procurou Adana e a encontrou em uma casa sozinha, então a levou embora. Quando Curucuí procurou Adana e não a encontrou, correu para o porto e viu os dois no meio do rio. Zangado, pegou sua canoa e foi atrás. Chegando perto, os dois guerreiros começaram a brigar e durante a luta as canoas começaram a se encher de água até alagar. Os três então começaram a nadar. Curucuí nadou para o lado esquerdo, onde se transformou na cachoeira Curucuí. Buburi nadou para o lado direito e se tornou a cachoeira Buburi. Já Dana se alagou no meio dos dois e se transformou na ilha Dana. Acredita-se que até hoje os três vivem lá. Os dois guerreiros, em forma de cachoeira, guardam a sua bela amada Adana.